primeiro lugar, a grande honra de recebê-lo, viu? E o Estado do Paraná, um estado tão próximo a nós aqui em São Paulo, né? Na sua história, na sua formação, né? Na sua estrutura. Então, nós nos sentimos aí muito afinados. Aliás, isso faz parte até da política da associação comercial. As nossas associações são muito co-irmãs, muito cooperativas dentro do trabalho. Então, eu saúdo a toda a delegação paranaense em seu nome, do querido amigo Glaucio Geara, do Odone, né? É sempre um prazer poder estar com vocês. Essa casa também é a de vocês. E passo, então, a coordenação dos debates ao nosso Dr. Jorge Bonhausen, para que, então, coordene as perguntas dos membros do Conselho. Palestra do governador Beto Richa. Queremos ainda destacar a presença dos dirigentes da Associação Comercial de Curitiba e os empresários paranaenses que prestigiam a reunião, assim como do meu querido amigo e líder Eduardo Seara, líder do PSD na Câmara Federal. E também consignar com alegria a presença do novo conselheiro Henrique Malta, do Grupo COSAN. Abertas as inscrições. Bom dia a todos. Governador, parabéns pela brilhante palestra. É sempre bom saber que o Brasil está sendo bem cuidado, uma região tão importante quanto o Paraná. Eu tenho uma dúvida, aliás, duas dúvidas aqui, que eu queria maiores informações. Uma delas é uma coisa bem pontual, mas acho que muito importante. A gente investe muito no servidor público e há uma dificuldade muito grande depois de reter esses talentos na própria organização. E eu vi aqui com muita alegria que cerca de 2.000 professores estão sendo licenciados para cursos de mestrado, doutorado, pós-graduação. Então, a primeira pergunta é: como reter esses talentos depois no poder público? E a segunda, já para emendar aqui, é a lei da inovação. Eu acho que talvez a lei de inovação não tenha entendido com maior profundidade como ela realmente funciona. E acho que é um exemplo que pode ser levado para outros estados e outros municípios também. A gente tem disponibilizado programas para que os professores possam se graduar, ter o seu mestrado, terem mais condições de contribuir para um novo momento do Estado, mais qualidade nos serviços, mais qualidade almejada na área de educação, sobretudo. Evidente que não se tem garantia que depois de toda essa qualificação, basicamente bancada com recurso público, nós vamos segurar esse servidor e, diante da sua qualificação, ser aí levado para a iniciativa privada, que tem mais capacidade de garantir um melhor rendimento a essas pessoas. Mas, enfim, a gente busca mantê-las no poder público depois de todo esse esforço do Estado para garantir a sua qualificação, através de um salário melhor, dentro das possibilidades, com restrições financeiras e orçamentárias, inclusive lei de responsabilidade fiscal. Atingimos o nosso limite prudencial de comprometimento da Folha com a nossa arrecadação, mas diante do esforço que mostrei necessário na área de segurança pública e contratação de mais professores, com ganhos importantes salariais, mas tem também o plano de carreira desses profissionais, que também contribui para segurarmos na administração pública esses profissionais mais qualificados. A segunda pergunta em relação à lei de inovação. A lei de inovação, como disse, foi concebida dentro de um entendimento com o setor empresarial, o setor de pesquisa, inovação tecnológica, tecnologia de informação, que enxergavam a necessidade de uma lei que pudesse reger essa questão de inovação do Estado a partir do poder público. Só que com sugestões valiosas do segmento, muitas sugestões e a participação importantíssima das nossas universidades, e concebemos este programa, que atende
integralmente os interesses do setor produtivo, assim como do setor público. Nós dispomos, né, de investimentos, se eu não me engano, acho que é 300 milhões, né, Raul? De um fundo que vai garantir os investimentos em pesquisa, em novas tecnologias, inovação, enfim. E nas nossas universidades, a parceria com as empresas, que obviamente é o ponto alto desta lei de inovação, a licença de professores universitários para participarem de projetos de pesquisa em diversas ou qualquer empresa que se habilite a promover as parcerias com o governo do Estado. Enfim, é um programa que torna o Estado, a partir da inovação tecnológica, um Estado mais competitivo, inclusive com essas pesquisas, com os avanços que podem possibilitar ali, inclusive o registro de patentes, né, através dessas iniciativas em parceria com a iniciativa privada. Eu acompanhei com atenção, até porque o Paraná tem muita semelhança com Goiás, no processo de formação, de crescimento, de desenvolvimento, com o meu estado, e também tem uma base econômica, um dos dois pilares da nossa economia, um é o agronegócio e o outro é a mineração. Parece que o Paraná tem cada mineração. Goiânia é uma cidade muito parecida com Curitiba, há pesquisas, inclusive, reveladoras. Mas o que eu queria que o senhor aprofundasse é uma questão institucional. Eu tenho insistido de forma recorrente a este assunto, porque eu acho que ele é uma pauta, é um assunto relevante na agenda política e de gestão do Brasil, que é a questão federativa. Do novo, e é recorrente, eu acho que, não digo consensual, mas majoritário a todos, que é preciso fazer um novo pacto federativo. Refundar a federação, voltar aos pilares da federação. O certo é que não dá para o país funcionar do jeito que está. É uma federação e não é uma federação. Quer dizer, institucionalmente, constitucionalmente é uma federação, mas na prática não é. É uma centralização absurda do poder financeiro e político no governo federal. Como governador de um estado importante, de um estado relevante, que aprofundasse a sua visão e a sua percepção sobre essa questão. Tanta concentração de receitas em Brasília e cada vez mais se ampliando as atribuições e responsabilidades dos governos estaduais e municipais. Não tem mais como atendermos a demanda da nossa população. Eu já abordei anteriormente em diversos setores do meu pronunciamento, mas com as últimas medidas, voltando, anunciadas pelo governo federal, o Paraná perde R$1 bilhão em receitas. As coisas já eram difíceis, precisando de uma criatividade, uma ginástica tremenda para fazer frente a todas as demandas. Imagine agora com R$1 bilhão de receita a menos. Exemplifico aqui, a extinção da CID nos tirou R$100 milhões, a queda dos repasses do Fundo de Participação dos Estados, o FPE, mais de R$400 milhões, a redução da conta de energia, perdemos em ICMS, nosso ICMS de energia, que é 13%, 14% da arrecadação, então nós fomos o estado, acho que mais perdeu proporcionalmente do país, R$450 milhões, sem qualquer consulta, sem qualquer avaliação junto conosco. Então, o tempo todo sendo pegos de surpresa diante dessas medidas sistematicamente anunciadas pelo governo federal. Então, a situação é grave. Fomos a Brasília, tivemos uma reunião preliminar na segunda-feira passada, para depois chegarmos ao Congresso Nacional, levando a principal pauta de reivindicação dos governadores, dos pontos que unem os interesses, porque em relação ao ICMS, os interesses são difusos, são diferentes entre estados pobres, estados mais ricos, mas a principal pauta foi a renegociação da dívida, que é impagável, que sufoca os estados, que retira dos estados a capacidade de investir, principalmente investir em infraestrutura de transporte e logística, que é o gargalo crítico desse país. E quem tem agilidade, quem tem condições de contribuir
por uma infraestrutura melhor no país são os governos estaduais, mas cada vez mais difícil, com menos recursos e aumento de despesas. O mesmo, insisto aqui novamente, pedimos ao Congresso Nacional que existiu uma sensibilidade dos senadores e deputados para não criarem mais despesas aos municípios. Piso nacional de professor, reajuste do piso, piso de policiais, 2% para a Defensoria Pública. Essa me parece que vai ser vetada ou não vai ser aprovada no Congresso Nacional, mas enfim, a preocupação é enorme por parte dos governos estaduais e municipais diante da extravagante concentração de riquezas no governo federal e a distribuição de responsabilidades, principalmente a partir do advento da Constituição de 88. As atribuições dos estados e municípios aumentaram, a municipalização da saúde, da educação, e a contrapartida financeira não foi prevista para ajudar estados e municípios, que têm, volto a insistir, a maior capacidade de investir dentro daquilo que a população mais precisa, porque são governos que estão mais próximos das pessoas. Sabe, por exemplo, um prefeito melhor que o estado e muito melhor do que o governo federal o que é necessário na sua cidade. Então ele tem como pontualmente investir naquilo que é prioridade da sua população. E numa proporção um pouco diferente, distinta, o governo do estado. E muito longe o governo federal. Então, nesta pauta de reivindicação, concluindo, a prioridade, a renegociação das dívidas, fundo de participação dos estados e municípios, poder colocar na base de cálculo deste fundo também as contribuições, porque nós temos visto o tempo todo as bondades do governo federal com impostos que são compartilhados e cada vez mais criando contribuições que não são compartilhadas com estados e municípios. Mas isto não surpreende a quem conhece a sua biografia, a sua história política. E para quem sabe de uma permanente e constante influência que o senhor recebeu de um dos melhores homens públicos que conheci, o ex-governador José Richa. Foi impressionante o volume de informações que recebemos. E eu não vou me estender a cada um dos itens. Mas quero destacar apenas 2 pontos. O primeiro, a sua justíssima preocupação em promover o desenvolvimento equilibrado no estado do Paraná. E não é apenas uma preocupação. Constatamos, através, por exemplo, da geração de empregos, que dos 89 mil empregos gerados no Paraná, o segundo ponto é a prioridade à educação, que é, de fato, a base de tudo. O que o Brasil precisaria era concentrar-se na educação. Temos um grande território, uma população extraordinária. A prioridade absoluta do nosso governo, contemplada no plano de governo, que, aliás, eu tenho o costume, em todas as 3 campanhas majoritárias que participei, 2 à Prefeitura de Curitiba e esta recente ao Governo do Estado, tenho o costume de registrar em cartório o plano de governo para que toda a sociedade possa acompanhar a evolução e o cumprimento de cada um dos compromissos assumidos com a população. Essa também é uma inspiração, fruto do privilégio, do aprendizado, da boa prática política que tive em casa, sem demagogia, sem aquela ânsia, em época de eleição, de candidatos quererem conquistar o voto do eleitor a qualquer custo. Eu quero ter a possibilidade de voltar aos municípios, às comunidades, às mesmas pessoas de cabeça erguida, na certeza de que cumprimos com a nossa obrigação. Mas consta no plano de governo esta prioridade na área de educação. Embora com todas as dificuldades pelo Ministério da Educação, para o primeiro lugar em 3 avaliações que houve ao longo da nossa gestão de prefeito, 6 anos, primeiro lugar em todas elas. E fiquei feliz, porque os nossos esforços, as nossas intenções na área de educação deram um bom resultado, porque nem sempre a gente se esforça tanto, muitas vezes,
num determinado tema, mas não alcança aqueles resultados que nós esperávamos. E na educação de Curitiba nós conseguimos. E agora, com este mesmo compromisso, estamos buscando na educação do Estado do Paraná. E na área social, que também foi abordada, nós conseguimos, e foi um dado divulgado pelo IPEA há 2 anos, que 6 anos anteriores, Curitiba foi a capital brasileira que mais reduziu pobreza e miséria no país. Enquanto a média nacional foi de 45%, nesses 6 anos avaliados, Curitiba reduziu 65% e pegou em cheio o nosso mandato. Essa é a minha maior satisfação. Confesso aqui que é o maior orgulho que eu tenho, poder cumprir com a prioridade de toda a gestão pública, que é atender primeiro os mais carentes, as famílias mais humildes e as camadas mais pobres da população. E um dado insuspeito divulgado pelo IPEA me encheu de orgulho em ver as iniciativas e o grande esforço que fizemos, concentrado em todas as áreas, na área social. Mais de 70% do orçamento era para a área social. E voltando, concluindo, sendo mais objetivo agora, em relação à informatização das escolas. Nós estamos dotando todas as escolas do Paraná, além daqueles equipamentos que eu acabei de dizer, ar-condicionado, entregamos recentemente no Palácio Iguaçu, simbolicamente, para os municípios paranaenses, equipamentos como freezer, geladeira, fogão, forno, as merendas são produzidas ali mesmo no espaço das escolas. Copel, nós o ano passado fechamos o último município que faltava, um município pobrezinho, ali na região do Norte Pioneiro, município de Ventania, a última implantação de fibra ótica que faltava nos 399 municípios do estado. Então, com este investimento, é o primeiro estado digital do Brasil, vai possibilitar o acesso gratuito à internet, vai proporcionar uma nova realidade em todo o estado. E faço referência, insisto, nos pequenos municípios, os mais pobres, os mais carentes,